Nossa aula de hoje é sobre regra de 3. Mas antes de falar da regra de 3, nós temos que lembrar dois conceitos aqui. O primeiro fala sobre grandezas diretamente proporcionais. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira é igual à razão entre os valores correspondentes da segunda. Em outras palavras, se quando eu aumento a primeira grandeza, a outra grandeza automaticamente aumenta também, ou quando eu diminuo uma e a outra diminui também, eu digo que essas grandezas são diretamente proporcionais. As duas aumentam ou as duas diminuem ao mesmo tempo. Então eu coloquei aqui exemplos clássicos que acabam aparecendo, é o que mais aparece nas regras de 3. Por exemplo, produção de uma empresa e número de operários. Quanto mais operários eu tiver, maior vai ser a produção. Por isso, quanto mais operários, mais produção. Quando um aumenta, o outro aumenta também. Grandezas diretamente proporcionais. Outro exemplo, produção de uma empresa e quantidade de máquinas trabalhando. Quanto mais máquinas eu tiver trabalhando, maior vai ser a produção. Ou seja, quando um aumenta, o outro aumenta. E, consequentemente, se eu diminuir a quantidade de máquinas, vai diminuir a produção. Por isso que eu digo que são diretamente proporcionais. Outra coisa, atenção, que aparece bastante: distância entre duas cidades e tempo de deslocamento entre elas. Pessoal, quanto maior a distância, mais tempo eu levo para chegar. Então, são duas grandezas diretamente proporcionais. Percebam que eu sempre comparo duas grandezas. E isso nós vamos fazer em todos os problemas de regra de 3. Mesmo aqueles mais complicados que vão envolver regra de 3 composta, eu vou sempre comparar duas grandezas. Então, no momento que eu estou comparando distância entre a cidade e tempo de deslocamento, eu não estou considerando a velocidade. É distância e tempo. Quanto maior a distância, maior o tempo. Diretamente proporcionais. Ok? Que mais? Medida do lado de um quadrado e o seu perímetro. E, consequentemente, a área. Quanto maior o lado, maior o perímetro. E, por fim, quantidade de determinado produto e preço para comprar esse produto. Então, se eu comprar 10 unidades de determinado produto, eu vou pagar um preço X. Se eu comprar 100 unidades, eu vou pagar mais. E quanto mais eu comprar, mais eu vou pagar. Por isso, diretamente proporcionais. Claro, pessoal, esses aqui são alguns exemplos. Não há como elencar todos. Tanto é que problema envolvendo regra de 3 vai ter muita interpretação. Mas o raciocínio é sempre esse. Eu aumento um e vejo o que acontece com o outro. Ok? Então, falando um pouco de grandezas inversamente proporcionais. Como o próprio nome já diz, duas grandezas são inversamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira é igual ao inverso da razão entre os valores correspondentes da segunda. Ou seja, quando eu aumento uma grandeza, a outra automaticamente diminui. Ou quando eu diminuo uma grandeza e a outra aumenta, como o próprio nome já diz, acontece o inverso. Por isso, inversamente proporcionais. 3 exemplos clássicos aqui. Esse primeiro vocês vão ver que vai aparecer muito. Número de operários e horas para concluir determinada tarefa.
Então, pessoal, eu tenho uma tarefa para fazer. Quanto mais operários eu tiver, menos tempo eu vou levar. Quanto mais operários, menos tempo, inversamente proporcional. Ok? Outro aqui, bem comum de aparecer também. Velocidade média e tempo para completar determinado percurso. Então, quanto maior a velocidade que eu andar, menos tempo eu vou levar para completar determinado percurso. Por isso, inversamente proporcional. E ainda, número de máquinas e tempo para construir determinada estrada. Quanto mais máquinas eu tiver trabalhando, menos tempo vai levar para concluir determinada obra. Tá? Então aí nós temos 3 exemplos. Na mesma ideia dos diretamente proporcionais, não estão todos aqui. É apenas para exemplificar. Na hora do problema é que a gente vai interpretar as diferentes situações. Tá? E aí nós vamos falar então da regra de 3 propriamente dita, iniciando pela regra de 3 simples. Então, a regra de 3 é um processo para resolver problemas que envolvem 4 valores, dos quais eu conheço apenas 3. E aí o objetivo vai ser encontrar o 4º valor, tá certo? Claro, utilizando o que a gente já conhece, tá? Como é que eu vou montar, como é que eu vou resolver essa regra de 3? Então, nós temos aqui 3 passos. O primeiro, eu vou fazer uma tabelinha, agrupando as grandezas de mesma espécie em colunas. E aqui eu tenho que cuidar para que a correspondência entre as grandezas fique na mesma linha. Nós vamos ver depois na parte prática o que isso quer dizer, ok? Segundo passo importantíssimo, não posso esquecer, verificar se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais, porque isso vai mudar a forma de resolver. E por fim, eu monto a proporção e resolvo a equação. A regra de 3, na verdade, é um problema de proporção. A gente resolve utilizando a propriedade das proporções. Tá certo? Então vamos partir para os exemplos. Primeiro, 5 metros de tecido custam R$120. Quanto custam 9 metros desse mesmo tecido? Primeira coisa que eu vou analisar. Estamos trabalhando com 2 grandezas, metros e preço. Logo, vai ser uma regra de 3 simples, relacionando apenas 2 grandezas. Então, vamos aqui para as nossas colunas, conforme foi falado na orientação. Uma coluna para os metros e a outra coluna para o valor. Ok? Então, temos que manter a coerência tanto nas linhas quanto nas colunas. O que significa coerência na linha que eu estou falando? 5 metros de tecido custam R$120. O 5 está associado com o 120. Quanto custam, ou seja, está querendo encontrar o valor X, quanto custam 9 metros desse mesmo tecido. Então, percebam que tem coerência tanto na coluna quanto na linha. A coluna, a primeira está trabalhando com metros, então vai falar sempre de metros. A segunda coluna está trabalhando com valores. Inclusive, a minha incógnita está na coluna dos valores, logo eu sei que eu vou encontrar um valor para esse X. E a coerência entre as linhas, que os 5 metros custa 120, 9 metros eu quero saber quanto custa. Então, essa é a primeira observação que nós temos que fazer. Depois, segundo passo, verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como que nós vamos trabalhar aqui? Pessoal,
Vamos adotar a seguinte situação. Sempre onde aparece o X, vamos colocar uma setinha para baixo, para não confundir, tá? Aí, nós vamos verificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Se for diretamente, a gente bota a mesma setinha, para o mesmo sentido. Se for inversamente, nós vamos colocar a setinha no sentido contrário. Então, qual é a pergunta que eu faço? Se aumentar o valor, eu consigo comprar mais metros de tecido. Sempre associando com a coluna onde está o X. Então, quanto maior o valor, quanto mais dinheiro, digamos assim, eu tiver, mais metros de tecido eu compro. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Ou dá para pensar o contrário também. Quanto mais metros eu comprar, mais eu tenho que pagar diretamente, ok? E aí nós montamos a proporção no sentido da flecha. Então, sempre começando pelo X. Até porque quando nós chegarmos na regra de 3 composta, começar pelo X é indispensável. Pela coluna que tem o X, claro. Então, 120 está para X, assim como no sentido da flecha. 5 está para 9. Tá? E aí montamos a proporção. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 5 vezes x igual a 120 vezes 9. O 5 que está multiplicando, ele pode passar dividindo. E conforme já foi falado em aula anterior de razão e proporção, é mais simples primeiro simplificar para depois efetuar o cálculo. Então aqui, nesse caso, eu posso simplificar. O 120 com o 5 vai sobrar 24. E eu vou concluir que esse x é 24 vezes 9, que vai dar 216. 216 reais. Por quê? Porque o x está na coluna dos valores. Então, para comprar 9 metros de tecido, eu preciso 216 reais. Ok? Bem simples. Como o próprio nome já diz, regra de 3, simples. Outro exemplo. Exemplo 2. Um trem-bala, deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo o trem faria o mesmo percurso se a velocidade média fosse 480 km por hora? Então, quais as grandezas relacionadas? A velocidade e o tempo. Então, vamos lá montar a nossa tabelinha. O que diz o problema? Andando a 400 km por hora, faz determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo, x, o trem faria o mesmo percurso se a velocidade fosse 480 km por hora? Tá? Tabela montada. Vamos analisar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Colocamos a seta para baixo na coluna do x e aí vamos analisar. Quanto maior a velocidade, menos tempo eu vou gastar para concluir determinado percurso. Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo, menor, inversamente proporcionais. E aí eu coloco a setinha no sentido contrário, tá? Então, já fiz o segundo passo, analisei se é direta ou inversamente proporcionais. Agora eu vou montar a proporção, começando pelo x. 3 está para x, assim como... E atenção aqui, qual é o objetivo da seta? É justamente o sentido que eu tenho que escrever a proporção. Então aqui é de baixo para cima.
Então, vai ficar 480 está para 400. Ok? Aqui nós podemos verificar, dá para simplificar já nessa proporção, antes de calcular. Então, posso simplificar o 480 com o 400, simplificando por 8, por 80, vai dar 6 e 5. Então, na verdade, eu vou ficar 3 está para x, assim como 6 está para 5. E aí, a proporção, propriedade fundamental, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Vai ficar 6x igual a 3 vezes 5. O x vai ser 3 vezes 5 dividido por 6. Ainda posso simplificar o 3 com o 6. Sobra 2. Esse x vai dar 5 meios, ou seja, 2 horas e meia, tá? Ou seja, numa velocidade de 400 km por hora, 3 horas. Se forem 480 km, 2 horas e meia. Aumentou a velocidade, diminuiu o tempo, tá? Isso aqui 2,5 horas. Ok? Mais um. Exemplo 3. Com 10 litros de óleo, um caminhão consegue percorrer 80 quilômetros. Quantos litros seriam utilizados em um percurso de 200 quilômetros? Novamente, pessoal, estamos associando duas grandezas: litros de óleo e distância percorrida, né? Vamos colocar aqui distância em quilômetros. Isso é uma coisa, pessoal, que eu ainda não falei, mas tem que cuidar para manter as mesmas unidades sempre. Então, distância em quilômetros, a quantidade de óleo aqui em litros, certo? Então, com 10 litros de óleo, o caminhão percorre 80 quilômetros. Quantos litros, X, seriam utilizados em um percurso de 200 quilômetros? Montada a minha tabela, preciso analisar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Então, setinha para baixo ou na coluna do X, e aí eu tenho que pensar o seguinte: quanto maior a distância que eu quero percorrer, mais litros de óleo eu preciso. Vai gastar mais combustível. Então, quanto maior a distância, mais combustível, diretamente proporcionais. Coloca a seta no mesmo sentido do X. E aí, monta a proporção. 10 está para X, assim como, no sentido da seta, 80 está para 200. Aí, pessoal, fica a critério de cada um se vai simplificar agora, se vai simplificar depois. Isso aí, o resultado final vai dar o mesmo. Podemos aplicar primeiro a propriedade da proporção. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Vai ficar 80x igual a 10 vezes 200. O 80 passa dividindo. Aqui tá fácil de multiplicar. 10 vezes 200, 2.000. Aqui ficou simples. Dividido por 80, simplificando um zero com um zero. O 200 por 8, que vai dar 25. Então, o X vai ser 25 litros de óleo serão necessários para percorrer 200 quilômetros. Mais um. Exemplo 4. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia, realizou uma obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço fosse reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe faria o mesmo trabalho? Novamente, a questão está relacionando duas grandezas: horas de trabalho diários e dias de trabalho. E eu chamo atenção para esse problema, aparece bastante horas e dias. Então, trabalhando 8 horas por dia,
A equipe realizou a obra em 20 dias. Se o número de horas for reduzido para 5 horas, quer saber em quanto tempo a equipe, em quantos dias a equipe faria o mesmo trabalho. Então, seta para baixo na coluna do X. E aí vamos analisar. Pessoal, quanto mais horas eu trabalho por dia, menos dias eu levo para terminar o trabalho. Então, trabalhando menos horas, eu preciso mais dias. Ou, trabalhando mais horas, eu preciso menos dias para concluir. Mais e menos inversamente proporcionais. Então, eu coloco a setinha no sentido contrário. Tá certo? Começando pela coluna do X, 20 está para X, assim como... E aí, a coluna das horas eu tenho que escrever no sentido contrário. Assim como 5 está para 8. Produto dos meios igual o produto dos extremos. 5x igual a 20 vezes 8. O 5 passa dividindo. 20 vezes 8 dividido por 5. E eu consigo simplificar o 20 com o 5. Sobra 4. E aí eu vou concluir que o x, 4 vezes 8, 32. 32 dias para concluir esse serviço da forma como está sendo colocada no problema. Tá? Então aí vimos alguns exemplos de regra de 3 simples envolvendo grandezas direta e inversamente proporcionais. Agora tem uma observação aqui quando aparece porcentagem. Pessoal, todos os problemas de porcentagem nós podemos resolver por regra de 3. E porcentagem vai ser sempre diretamente proporcional. Então eu coloquei aqui 2 exemplos envolvendo porcentagem, só para a gente perceber que eles podem também ser resolvidos por regra de 3 simples. Então, exemplo 5. Numa academia com 85 alunos, 17 deles usam óculos. Qual é a porcentagem de alunos dessa academia que usa óculos? Então vamos lá. Está relacionando o quê? Alunos conforme eu já falei, com a porcentagem. E aqui não precisa nem preocupar, porque conforme eu falei, porcentagem vai ser sempre diretamente proporcional. Então, o total é sempre associado com 100%. Então, no total eu tenho 85 alunos, que equivale a 100%. Quero saber os que usam óculos, 17. Qual é a porcentagem deles, tá? Então, vai ficar 100 está para X, assim como 85 está para 17. Produto dos meios igual produto dos extremos. 85 vezes X igual a 100 vezes 17. O X vai ser 100 vezes 17 vai dar 1.700. Dividido por 85, eu vou encontrar que esse X é igual a 20. Como o X está na coluna da porcentagem, 20%. Então, esses 17 alunos corresponde a 20% do total. Lembra sempre, então, que problema envolvendo porcentagem pode ser resolvido por regra de 3, tá? Outro exemplo aí, diz assim: o gerente de uma loja concedeu um desconto de R$ 2,50 na compra de uma bola. O desconto oferecido foi de 10%. Qual seria o preço da bola sem o desconto? Então vamos lá. Novamente, problema de porcentagem, regra de 3 simples, envolvendo valor e porcentagem.
Só cuidar para não confundir aqui. Então, veja bem, o desconto dado foi de R$ 2,50, o que corresponde a 10%, conforme o próprio problema já disse. Qual seria o preço da bola, ou seja, o valor sem o desconto? O valor total sempre correspondendo a 100%, tá? São grandezas diretamente proporcionais, então 2,50 está para X, assim como 10 está para 100. Aqui eu posso facilmente simplificar o 10 com o 100, que vai sobrar 10, e multiplicando aqui, eu vou encontrar que o X é 2,50 vezes 10, ou seja, esse X vai ser R$25, ok? Então aí, eu diria assim, uma aplicação da regra de 3 em problemas envolvendo porcentagem, tá? Então, pessoal, esses são os problemas, todos os que nós resolvemos até agora, envolvendo apenas 2 grandezas, sempre tendo 3 valores, buscando encontrar o quarto. Agora, não necessariamente os problemas vão envolver apenas 2 grandezas.